Vamos agora, via link, direto a João Pessoa, com o Alexandre Cândido. Alexandre Cândido participa agora do quadro 10 Minutos Desvendando a Astrofísica. Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos, tudo bem? Maravilha, Alexandre. Vamos falar hoje sobre um assunto que creio que todo mundo já ouviu falar, que é a gravidade. Mas, de fato, o que é a gravidade? Eu já vou emendar todas as perguntas numa só, porque aí eu deixo você à vontade. O que é a gravidade? Por que é, por exemplo, que tem gravidade na Terra e no espaço não tem? No nosso dia a dia, qual a função da gravidade? Bom, não é um tema, assim, digamos assim, bem simples, né, de se falar, assim, em pouco tempo, mas vamos fazer aqui o nosso possível. A gravidade, para fins práticos, ela é uma força, na verdade, ela é considerada na comunidade científica uma das 4 forças fundamentais que rege a dinâmica do universo como um todo. Nós temos aí as forças forte e fraca, né, que atuam mais no núcleo dos átomos, né, e nós temos o eletromagnetismo, que é as forças responsáveis pelas interações elétricas e magnéticas entre a matéria, e nós temos a gravidade, que ela, até o momento, ela é tipo uma força à parte dessas outras 3, que ela rege a questão macrocósmica, né, ou seja, as questões, as interações de grandes escalas no universo. Para a descrição matemática, né, que a gente pode descrever, a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, e a gravidade é uma força que surge quando tem a presença de matéria, né, massa. Então, tudo que tem massa, tudo que tem matéria, consegue exercer essa força, né, existe essa força intrínseca na matéria. Ela depende, essa força ela depende da interação entre as duas massas e a distância entre elas duas. Opa, travou aqui. Está conseguindo me ouvir, Conrado? Tá sim, tranquilo. Conseguimos lhe ouvir e ver perfeitamente. Então é só aqui meu celular que travou. Então, você tem a interação entre essas massas, né? E quanto mais matéria tiver um corpo, quanto mais massa tiver um corpo, maior vai ser a intensidade dessa força, né? E também, quanto mais próximo você tiver de um objeto com mais massa, mais você vai sentir essa força gravitacional. Então, você, uma partícula de poeira, um carro, um planeta, uma lua, tem essa força gravitacional. Óbvio que quanto menor for o objeto, mais insignificante é essa interação. Por isso que a força gravitacional que a Terra exerce, ela é muito maior do que a força gravitacional que um ser humano exerce. Então, a gente, para fins práticos, diz que a Terra atrai os objetos e não uma pessoa atrai os objetos. Então, nós estamos aqui nos arredores do planeta Terra, né, no campo, né, no que a gente diz campo, né, de influência gravitacional da Terra. Então, essa força tem uma característica de tentar atrair tudo para o centro da massa, né, de um objeto. No caso aqui, na nossa intermediação, é o centro do planeta Terra, né? E ela é o que é responsável por causar as dinâmicas de movimento dos corpos celestes. Então, é por causa da gravidade que, em partes, né, que a Lua orbita a Terra, né? É por conta da gravidade que os satélites orbitam a Terra. É por conta da gravidade que a gente se mantém preso no chão e é por conta da gravidade que a Terra gira em torno do Sol, as galáxias se rotacionam, as estrelas se movimentam pelo universo e as galáxias interagem entre si, o universo afora. Então, ela é uma força fundamental que rege, né? Então, a matéria se aglutina e forma grandes corpos, né? Por conta da gravidade foi que o nosso planeta se formou, que o Sol se formou, que as estrelas se formou. Então, aí nós temos a gravidade num papel fundamental na construção de corpos celestes, como Sol, Lua
planetas, incluindo o nosso planeta Terra, né? Então, a gente podemos dizer aí que ela é uma das forças fundamentais que permite a matéria tal como a gente conhece, né? E como nós somos formados de matérias, então nós temos aí, de certa forma, uma influência aí dessa. A gravidade também é que é a responsável pela criação das marés no nosso planeta, né? Mais especificamente a gravidade da Lua, né? Porque assim como a Terra exerce força sobre os seus arredores, a Lua, que também tem muita massa, também exerce uma força gravitacional. Como a água é um material mais maleável, as grandes massas de oceano sentem mais essa atração gravitacional. Então, esses corpos d'água tentam seguir essa força de atração que a Lua exerce, que é o que causa aí para nós aqui da Terra, que chamamos de maré, né? E como a vida se desenvolveu na Terra, e ela se adapta ao meio, então a maior parte da vida marinha aí, ela se adapta em relação a esse fluxo também de maré aí nos oceanos, né? E uma outra questão, não é? No espaço, na verdade, no espaço, não é que não tenha gravidade. A gente vê aquelas imagens lá dos astronautas flutuando, né, dentro da estação espacial, né, ou dentro das aeronaves, né? O que a gente vê ali é uma experiência de microgravidade, porque, por exemplo, na estação espacial, né, que ela está a um pouco mais de 400 quilômetros de distância da Terra, né? Então, o que é que acontece ali para os astronautas, digamos assim, flutuar, né, dentro da espaçonave? É porque é o seguinte, quanto mais distante você tiver de um corpo maciço como a Terra, menor vai ser a força gravitacional, né? E essa força ela cai com o quadrado da distância. Porém, essa força, como a gente sabe, ela é atrativa, né? Ou seja, ela atrai os corpos para o centro de massa do sistema. Então, se a gente quer colocar uma espaçonave no espaço, a gente tem que ter um outro mecanismo, uma outra dinâmica que compensa essa força que atrai o objeto em direção à Terra. No caso, é a velocidade tangencial. Para quem lembra aí das aulas de mecânica, né, newtoniana, né? Se eu jogar um objeto na diagonal, né? Quanto mais força eu exerço para jogar o objeto, mais longe ele vai, né? Então, se eu jogar com força suficiente, né, com uma aceleração suficiente, ele vai ter velocidade suficiente para dar uma volta ao redor da Terra, ou seja, vai estar em constante queda, mas sempre errando o alvo. Isso aí é o que a gente chama de órbita. Então, para colocar um objeto no espaço, eu calculo a velocidade que eu tenho que ter para cada altura que eu tenho que estar da Terra, a ponto de compensar essa força de voltar para o planeta, né? Então, a ISS ela tem que estar a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora para estar sempre caindo, né? Isso é o que é uma órbita, sempre caindo em direção à Terra, mas ao mesmo tempo que ela cai, ela erra o alvo. Então, ela continua sua órbita ali, e se não houver nenhuma outra coisa que modifique seu movimento, ela vai ficar ali para sempre nesse movimento. Então, essa força tangencial, que a gente pode dizer assim, que é a velocidade de escape, né? Ela compensa a força gravitacional da Terra, e como essas forças elas são compensatórias, para o observador que está dentro do sistema, é como se a gravidade fosse, digamos assim, desligada, né? Porque a força de atração é anulada pela força tangencial que tenta fugir desse movimento. Então, lá dentro do espaço, tanto a espaçonave quanto o astronauta estão à mesma velocidade, ou seja, estão sempre caindo em direção à Terra, mas errando o alvo. Aí nós temos a sensação de gravidade zero, né? Mas ali ainda tem gravidade, só que ela está meio que sendo cancelada pela velocidade tangencial. Um fenômeno que você pode ver, que você pode presenciar, né, ou vivenciar, né, isso aí se você tiver dinheiro, é você ir para esses aviões de testes que ele faz a mesma coisa. Ele sobe bem alto, né, na atmosfera, né? Esse avião ele é todo especializado, modificado, né? Vocês encontram um vídeo no YouTube sobre isso. E aí, para ele simular o efeito de gravidade zero, ele começa a fazer um mergulho com a mesma aceleração
que é a aceleração que a Terra puxa os corpos para baixo. Então, como o avião está caindo na mesma aceleração e você está dentro desse avião, você tem a sensação de que não existe mais gravidade ali dentro. Ou seja, você não sabe dizer se você está em um avião em queda com a mesma aceleração ou se você estaria no espaço. Esse é um dos fenômenos da gravidade. E aí a gente pode ver aí num próximo vídeo, né? Que aí vem Einstein e mostra que a gravidade, na verdade, ela não é uma força, ela já é um outro problema, né? Que a gente vai ver lá na relatividade de Einstein, né? Ele mostrou, deu uma explicação melhor do que é a gravidade, né? Porque para Newton ela é uma força e ela trabalha muito bem como uma força, né? Você faz os cálculos e ela corrobora muito bem com a dinâmica newtoniana, mas aí vem Einstein e aí dá uma explicação ainda melhor do que é essa força. Mas a gravidade, ela existe se houver matéria. E quanto maior a quantidade de matéria, maior é o efeito. Aí daí a gente já tem um outro tipo de corpo, que é o buraco negro, que aí ele tem tanta matéria que a gravidade lá tem uma força, digamos assim, infinita, que nem mesmo a luz consegue sair desse campo de influência.